É o seguinte, ontem saiu um dado muito curioso. Caiu o número de nascimentos, não é do Milton Nascimento. Caiu o número de nascimentos no mês de janeiro aqui no Brasil. Aliás, caiu em outros países também, mas vamos ficar no Brasil. Queda de 15% no número de nascimentos de janeiro de 2021, comparado com janeiro de 2020. Você pode usar o cálculo que você quiser, porque muda. Como muda o número de nascimentos por mês, a maior parte dos bebês nasce entre abril e maio, não é em janeiro, então não dá para comparar necessariamente com o mês anterior. Vamos ficar janeiro contra janeiro, 15%. 208 mil bebês nascidos em 2021, janeiro. 244 mil em janeiro de 2020. Faz a conta. 36 mil bebês a menos. Multiplica por 12, dá mais de 400 mil bebês num ano, se isso se repetir ao longo do ano. Não significa que vai repetir. Multiplica por 10, numa década, 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas, uma Noruega quase. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte, vale tudo entre quatro paredes? Calma lá, né? Aquilo que um casal decide, vou ter o bebê, não vou ter o bebê, a mulher decide, vou ter o bebê, não vou ter o bebê, produz um efeito, porque são várias as mulheres tomando a mesma decisão, que é uma coisa impressionante, né? E o número pode chegar a ser incrível. Por exemplo, de cada 100 mulheres em idade fértil no Brasil, e para fins de demografia, idade fértil é de 15 a 49 anos. Você vai me perguntar, pô, mas por que 15? Devia ser 18. Não está em discussão se eu acho que tem que ser 15 ou 18, se tem que ser 49, 59, 39. O fato é de 15 a 49 anos para fins de demografia. Nós temos 50 milhões de mulheres nessa idade no Brasil e cerca de 3 milhões de mulheres têm filhos num ano. Mais ou menos é o seguinte, cada 100 mulheres em idade fértil, 7 têm filhos num ano. Essa é a conta. Grosso modo, tá? Vamos imaginar que a 7ª desistisse. Não vou ter. Ou vamos imaginar que a 8ª resolvesse ter filhos. A gente está falando de 500 mil bebês a mais, 500 mil bebês a menos. A diferença é 1 milhão de bebês. Porque se descer 500 ou subir 500, desceu 500 com a soma e desceu 500, 1 milhão. 10 milhões em década, numa década da população de Portugal. Bom, o que acontece se você tem 10 milhões de bebês a mais ou a menos, 5 milhões de bebês a mais ou a menos? Você vai ter reflexo na infraestrutura. Você vai ter reflexo na educação, no hospital, você vai ter reflexo nas cidades, né? Então, olha que loucura. A China, entre 1979 e 2015, teve a política do filho único. Acabou em 2015 porque eles chegaram à conclusão que estava começando a precisar de chinês. Nós estamos precisando de gente. Não dá mais para só ter um filho. Sabe quantos chineses deixaram de nascer entre 1979 e 2015? Quase meio bilhão de chineses. Porque só podia ter um filho. Aí eles aliviaram. Já imaginou a China com meio bilhão de chineses a mais hoje? Ia estar discutindo como é a vida com 2 bilhões de habitantes. É uma coisa impressionante. Então o que eu quero dizer é que um dado aparentemente curioso, olha, nasceram 200 mil bebês no Brasil em janeiro de 2000. 40 mil a menos ou 50 mil a menos do que no mesmo mês do ano anterior. E aí? Qual é o efeito disso para o Brasil como um todo? Uma coisa o Zezinho, a Luizinha, olha, nós vamos adiar o nascimento da nossa Julinha, né? Nós vamos pensar nela mais para frente. Isso é uma coisa individual. Mas o efeito coletivo é grande. A Segunda Guerra Mundial, que foi um evento muito marcante, produziu uma consequência grande no número de filhos no mundo. Porque o mundo estava em colapso, era uma guerra. E quando ela terminou, entre 1946, que é o primeiro ano completado pós-guerra, a guerra acaba em 45, como agora, por exemplo, quando a gente fala em janeiro de 2021, a gente está falando em concepção, lá pelo mês de abril, né? É isso? 9 meses antes de abril, né? Ou março, enfim. Início da pandemia no ano passado. Então esse dado agora é meio que a consequência do início da pandemia. Transformada em 9 meses depois, barrigas sem filho.
Bom, então, em 1946, primeiro ano pós-guerra, né? A guerra acaba em 45. Em 1964, você teve uma explosão do número de nascimentos por ano, comparado aos anos anteriores, que é a geração dos avós desses bebês que estão nascendo agora. Geração dos avós. Eu tenho idade, eu sou de 64. Eu tenho idade para ser avô. Não sou avô, mas poderia ser avô. Pessoas que são 10 anos mais velhas do que eu são avós, então são na década de 50. Então, é a geração dos avós dessa turma que está decidindo se vai ter filho agora ou não. A consequência é tão forte, o efeito é tão forte, a discussão é tão forte, como eu falei, reflexo na infraestrutura, educação, hospital, saúde, etc. e tal, que é o seguinte, em 2010, por exemplo, para cada pessoa com 65 anos, você tinha 10 com idade entre 15 e 64 anos aqui agora no Brasil. Né? Então, 10 pessoas com 15 e 64, uma com 65 ou mais. Agora, em 10 pessoas com de 15 a 64, você tem 2 com 65 anos ou mais. E daqui a pouco vai ser 4. Então, não ter filhos significa envelhecimento da população, que é o que está acontecendo com o Brasil. Por que o Brasil está envelhecendo? Não é porque as pessoas estão vivendo mais, ainda que elas vivam mais, porque estão vivendo mais 3, 4, 5 anos. Demora, não é assim. Estão vivendo com a média da idade brasileira, 99 anos. Não, não é assim. Vai crescendo aos poucos, mas vive mais. Mas não é porque vive mais. É porque tem menos filho. Então a mulher brasileira, em média, tem 1,7 filhos, quando já teve 3, já teve 4. E isso vai mudando. Né? E a taxa de fecundidade vai caindo por fatores que não são só uma decisão individual. Urbanização. Então, em 1960, por exemplo, 80% dos chineses viviam no campo. Hoje, 60% dos chineses viviam nas cidades. Isso muda tudo. Inserção da mulher no mercado de trabalho. Não trabalhava antes. Então, no passado, a mulher não trabalhava. Hoje, a mulher trabalha. Obviamente, o número de filhos cai. Não, tem mulher que tem 2 filhos, tem mulher que tem 3 filhos e trabalha, tem mulher que tem 4 filhos e trabalha, tem mulher que tem mais. Mas a verdade é que quando você pega a média, está caindo e está coincidindo com urbanização, inserção da mulher no mercado de trabalho, nível de renda, vai dificultando para alguns. Quando você aumenta o nível de renda, por exemplo, você começa a ter menos suporte. Com menos suporte, você tem menos filho. É uma coisa meio... Então... É muito interessante. O que eu queria trazer para essa nossa conversa é que existe uma relação direta entre decisões individuais, o que o casal resolve entre 4 paredes, como eu falei, e o efeito sobre a sociedade. E a pandemia está mostrando que essa conexão entre o que é meu e o que é nosso, o que pertence a uma decisão individual com a decisão coletiva, está aparecendo em tudo. Estamos mostrando e conversando aqui sobre um efeito, que é ter filhos ou não ter filhos. Mas, vamos combinar, máscara é parente dessa discussão. Vacina é parente dessa discussão. Decisões individuais que produzem efeitos sobre a sociedade. Nunca tão forte quanto numa crise. Né? Nunca tão forte quanto nessa crise de saúde. Porque, vamos combinar, por exemplo, sei lá, a Segunda Guerra Mundial atingiu menos o Brasil do que e menos os Estados Unidos, se você considerar a segurança de quem andava pelas ruas, do que a Europa, né? Do que a Ásia, do que a África. Então, a solidariedade é diferente. Agora não. Numa crise sanitária como essa, todo mundo está vivendo. Tanto que esse dado que eu acabei de trazer, né, de compartilhar aqui e que foi divulgado ontem, ele impressiona, porque tem a ver com a vida de todo mundo. Então, quanto mais a gente tiver essa clareza das conexões das coisas, que no caso dos bebês é nada mais compreensível, né? Vamos adiar a pandemia, por que agora a gente vai entrar... Por que agora a gente vai ter um filho? Vamos esperar um pouquinho mais e tal. Só que a idade biológica está aí, conforme a idade da mulher, ela pode adiar por um ano ou 2, mas também não tem todo o tempo do mundo. E a gente vai começar a ver a partir de agora se a convivência com a pandemia, portanto, a gente trouxe a concepção do mês 3, né? Março do ano passado,
Mas daqui a pouco a gente vai ter a concepção do mês 4, que vai ser registrado nos nascimentos de fevereiro, do mês 5, maio, junho. Aí lá pelo mês de setembro do ano passado, né, mês 9, que vai bater aqui lá por agosto, a gente vai começar a ver se isso criou um novo normal, ou seja, se o número de bebês realmente caiu bastante, esse patamar de 15%, que caia um pouco, mas que se produza esse novo normal, ou então, se a gente vai viver aquilo que aconteceu no pós-guerra, em outros momentos, um baby boom. Então, a ver, muito interessante, e ver como essas conexões todas acontecem. Os dados são bem interessantes. Então, fica aquilo que acontece entre quatro paredes, ao contrário do que a gente quer fazer crer, não é exatamente verdade que fica apenas entre o casal. Todo mundo fica sabendo porque começa a fazer conta e as contas, elas gritam. Podemos ter 400 mil bebês a menos no Brasil este ano, claro, né? Se a estatística de janeiro realmente indicar uma tendência que só o tempo vai dizer e a gente vai poder voltar a falar disso aqui.